A Bolsa de Valores apresenta um cenário favorável, com empresas lucrativas e bons projetos em execução, o que pode atrair capital estrangeiro e elevar os preços das ações. A opinião é compartilhada pela comentarista Luíse, que destaca a importância de um governo que atraia investimentos. Apesar disso, há ressalvas sobre o alinhamento do governo com o mercado e a necessidade de cautela na escolha das ações. A diversificação é uma estratégia recomendada para reduzir riscos, embora algumas empresas com projetos promissores, como a Cosan, possam ser consideradas menos arriscadas a longo prazo. Ainda assim, é importante estar atento às mudanças políticas e econômicas para tomar decisões informadas no mercado de ações. É importante considerar a diversificação de investimentos em instituições financeiras. Embora o Banco do Brasil possa ser considerado uma instituição financeira segura, é questionável se é sensato ter apenas essa instituição como banco principal. É possível que a diversificação em 2 ou até mesmo 3 bancos possa ser uma opção mais adequada. Em relação à situação política atual, o governo tem apresentado medidas para melhorar a economia, incluindo um novo plano fiscal que está sendo proposto e pode ser aprovado até abril. No entanto, é importante ressaltar que a execução desse plano dependerá da interlocução entre o novo governo e o Congresso. Embora haja uma melhora na equipe do governo em diversas frentes, incluindo a política fiscal, o discurso do ex-presidente Lula ainda é visto como negativo. Além disso, a relação entre Lula e o Banco Central tem sido tensa, com o ex-presidente criticando a alta taxa de juros que não tem correlação com a inflação relativamente baixa. É importante estar atento às mudanças políticas e econômicas para tomar decisões de investimento informadas. Em recentes declarações, o ex-presidente Lula sugeriu que a meta de inflação do país será revista, o que demonstra a necessidade de um acompanhamento cuidadoso da economia pelo Banco Central. O Banco Central tem a responsabilidade de observar os gastos e controlar a inflação, o que é fundamental para o bom funcionamento da economia. É importante destacar que o plano de ajuste proposto pelo ex-candidato Fernando Haddad, no valor de 242,7 bilhões de reais, precisa ser implementado com eficiência para que o país possa avançar economicamente. A senadora Simone Tebet tem sido crítica em relação aos gastos desnecessários do país e defende a importância de fazer o dever de casa para a economia decolar. A senadora tem uma visão mais voltada para o mercado, mas sem esquecer do aspecto social. Embora o discurso de enfrentamento de pessoas com ideias econômicas diferentes seja uma prática que ainda persiste, a maioria dos especialistas concorda que é importante ouvir diferentes opiniões para tomar decisões mais informadas. Por fim, é importante mencionar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem trabalhado para promover a estabilidade econômica e diminuir as tensões. Em declarações recentes, há a possibilidade de o Brasil reduzir a taxa de juros, mas o ex-presidente Lula tem criticado as metas de inflação do país. No entanto, é importante destacar que isso não pode ser feito de forma arbitrária, pois é necessário ter controle dos gastos antes de aumentar as receitas. O aumento da receita não acontece do dia para a noite e não é algo garantido. Lula tem defendido um aumento nas metas de inflação para encaixar maiores gastos, o que pode ser prejudicial à economia. A meta atual da inflação é de 3,25%, com uma margem de 1 ponto percentual para cima ou para baixo, o que não significa que precise ser cumprida a qualquer custo. Portanto, é importante ter cautela e equilíbrio para que a economia possa se desenvolver de forma sustentável. O presidente do Banco Central negou qualquer possibilidade de alterar a taxa de juros sem credibilidade, pois isso pode desorganizar o mercado. Hélio ressaltou que a conexão entre a Selic e a inflação não é tão grande como parece, mas há espaço para a diminuição da inflação, desde que os gastos não fiquem descontrolados. Hélio alertou para a necessidade de cautela em relação a medidas atípicas de desoneração tributária, que podem ter impacto na inflação. Em relação ao desempenho da Bolsa, o Ibovespa subiu 33% nos últimos 5 anos, enquanto o índice de Small teve alta de apenas 11,5%. O presidente do Banco Central observou que, apesar das oscilações, há grandes oportunidades na Bolsa, e que algumas empresas apresentam PL interessante. Ele destacou que, em meio à pandemia, a Bolsa teve uma queda acentuada, mas vem se recuperando aos poucos. Em julho, a cotação estava mais normalizada, com alta de apenas 7,8% no Ibovespa.
Desde julho de 2020, o desempenho das empresas é muito superior ao que a alta de 7,85% do Ibovespa sugere, segundo analistas. Observando as estatais, avalie as empresas de energia, percebe-se que muitas têm melhorado seus resultados significativamente. Portanto, não faz muito sentido que o Ibovespa tenha subido apenas 7,85% enquanto as ações das empresas de menor porte caíram 24%. Há diversas empresas que estão crescendo seus resultados e outras que estão passando por momentos caóticos, como a Sanepar, que enfrentou os piores problemas possíveis. Por isso, é importante ter cautela e não comprar na alta, principalmente as ações das empresas de menor porte, que podem cair forte, mas também se recuperar rapidamente. Essa é uma visão geral e não se refere a nenhuma empresa específica. Ao observar o ranking de PL, mas antes, é importante destacar que o PL não é um indicador do que está por vir no futuro. Porém, o PL trata-se de uma foto atual da situação de algumas empresas. Algumas delas podem ter uma diminuição de lucro enquanto outras podem crescer. A Marfrig, por exemplo, está em uma ótima posição, embora deva ter uma queda pequena no lucro. O PL da empresa hoje é de 0,83 e o PVP é de 0,65. A Uzi Minas tem um PVP de 1,90, a Petrobras de 1,92 e o Bradesco de 1,50. A JBS, Suzano, Vale e Ferbasa tem PVP abaixo de 5. Há outras empresas interessantes, como a Klabin e a Sanepar, com PVP de 0,46 e 0,62, respectivamente. A Banrisul, com PVP quase de 0,44, deve se beneficiar quando a Cielo ficar mais tranquila. O Banco ABC tem um PVP ridículo de 0,78, enquanto a Banco do Brasil, que já diminuiu, está na casa dos 4 e deve atualizar ainda hoje após o último resultado. O mercado financeiro brasileiro pode estar prestes a receber o PVP, de acordo com comentários recentes. Há uma grande quantidade de energia no Brasil, e a transmissão paulista está incluída neste contexto. No entanto, alguns investidores têm ressalvas com relação ao número oficial divulgado, preferindo ver o regulatório. Apesar disso, há um PL interessante, o PVP 0,93 Iran 3, que pode representar uma oportunidade de compra para investidores interessados em empresas com baixos valores patrimoniais. Há muitas empresas disponíveis, incluindo Itaú e o Arome, e cada investidor pode fazer sua própria análise. O PL da Bolsa de Valores está atualmente em 4,97, o que é considerado muito baixo. No entanto, é importante considerar outros fatores antes de investir. A análise deve incluir todas as ações da Bolsa, e os investidores podem olhar para o ETF IWZ, que incluem as melhores ações do Bovespa. O ETF é composto por 52 ações brasileiras e possui um PVP de 1,53, o que é considerado muito interessante. No entanto, a dívida é alta, em torno de 7,67%. É importante lembrar que este ETF inclui algumas ações que não são tão boas para dividendos. No geral, a Bolsa de Valores brasileira pode ser uma boa opção para investidores de longo prazo. Embora haja críticas ao governo, muitas empresas são consideradas excelentes e estão atualmente com preços atrativos. Os investidores devem fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. Envia para seus amigos, comenta, se inscreve no canal e clique no sininho para receber notificações do próximo vídeo.